Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para apresentar o podcast do professor Marcos Português e o Filho Papo de Aguarai. Aqui é a minha produção, que contemplada para eu, Lás, Eliane e Maria, Samuel, está na produção, e Cassiano. E hoje viemos entrevistar a professora Clídia, formada em histórias e está no nosso campus, dando aula para vocês. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Todo mundo que acompanha o CAST, né? O podcast FIFCast. Como já foi apresentado, também foi ideia, sou professora de História, sou mestre em Estudo de Sociedade, no momento cursando doutorado de Visão do Conhecimento, onde nós trabalhamos com a perspectiva independente disciplinar. E no momento, né, professora do curso médio da Inclusive de Aguarai. Professora dos meus queria apresentar. Começando as perguntas, como a senhora decidiu seguir a carreira de História? Olha, eu tenho cursado História, iniciado no curso de História tardiamente, foi no ano de 2010. Eu sempre, a historiografia, o pensamento histórico, sempre esteve presente na minha vida, tanto quanto pessoa, a curiosidade da ciência história, quanto como professora, porque eu venho da educação básica e sou orientador magistério. Então, eu entro na educação ainda sem exigência de formação técnica superior ou acadêmica. Eu sempre fui ministerial de História. E com o tempo houve essa exigência da formação superior. E aqui na região de Aguarai não tinha um curso de História, né? Nós não tínhamos este acesso ao superior de História. E aí eu fui fazer essas coisas, onde eu tornei a minha primeira formação superior. E em 2010 eu já oportunidade para uma universidade aberta no Brasil, com uma polo em Piauí. E aí eu todo grupo de pessoas que vão para fazer essa seleção. E assim fomos cursar História pela UAB, campus Piauí. E aí eu estou uma professora associada em História. Se a senhora pudesse resumir a história em uma frase, qual seria dizer? Um grande historiador, o qual me inspira muito, embora francês, é o historiador Marc Bloch, e ele diz que a história é feita por homens e mulheres, não, a história é feita por homens em seu tempo. Eu costumo, como mulher, dizer que a história é feita por homens e mulheres no seu tempo. Considerando que a história é feita de processos, de acontecimentos, então não podemos negar a participação de todas as pessoas, incluindo as mulheres. Então, eu pego aquela Marc Bloch para dizer que ele foi feito por homens e mulheres no seu tempo histórico. O valor da história de hoje, como a senhora é? Eu resumo o seguinte forma, que é imprescindível. Esta seria a palavra mais adequada a responder a sua pergunta. Mas eu digo assim, para pensar nos fenômenos, os acontecimentos de modo crítico, assertivo e com responsabilidade, a história ela tem esse aspecto, fazer com que nós sejamos sujeitos capazes de analisarmos determinados fenômenos do presente, com todo o seu arcabouço histórico, todos os acontecimentos do tempo, pensar a história ao mesmo tempo, que o tempo não é uma unidade, que as coisas se acabam por ali. Para nós, que somos mais, no meu caso, da história e das narrativas, a história ela é dos acontecimentos. E esses acontecimentos eles vai vem, não tem um tempo estático. Não acontece algo em determinado tempo e ele deixa de existir. Ao contrário, ele nem acontece naquele dia, ele retrata vários processos. E também depois da jornada, daquela data específica, ela tem os desdobramentos. Então nós trabalhamos com esse conceito de tempo móvel.
Porque a história ainda não é tão importante no estudo de hoje. Ainda é importante, né? Ela sempre será muito importante, né? Porque nós somos sujeitos históricos. Lembra que vocês na sala? Nós somos sujeitos históricos. Porque quando a gente é da história brasileira, das narrativas, a gente pensa assim, nossa, Dom Pedro, eu venho do Ipiranga, e tornou o Brasil um país livre. Para todas as equatórias, assim. E aí parece que só foi ser fenômeno. Mas na verdade, até chegar o dia de briga desse episódio, houve todo um processo de movimentos sociais, de pessoas de trabalhador do campo, de homens, de mulheres, religião, todo mundo estava participando daquele processo. E aí vem o dia da independência. E quais são as coisas das dias recentes? E como que também o processo de independência? Ainda hoje, século XXI, em 2025, revela no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, no nosso político, no nosso social, psicológico, fenomenológico, enfim, a história tem que várias questões. E aí, nós consideramos a história um fenômeno em uma consciência bem envolvida. Para esse tipo de baixada, não sei se eu várias coisas que a gente tenta não montar. Exatamente, por isso que a gente privilegia a história, que é uma das linhas da historiografia, que é a que eu identifico. Ela vai fazer o seguinte, que a história, ela não pode ser tratada pela perspectiva do herói, que é os estrangeiros didáticos, que estão aí como exemplo, todo mundo. Eles são jamais conseguindo fazer, entende? Então, é aqui daí que a gente vai ter um processo, um conhecimento, com participativa, e aí eles decidem que são sociais. O conhecimento das gerações tem uma referência sobre contada por contar os novos que no Brasil, antes do chegar ao Brasil, já havia dado os indígenas. E para além de considerar a habitação dos povos originários indígenas, o porquê que esses portugueses chegaram aqui? Que movimentou o povo europeu, e aí a gente vai mostrar para os portugueses, porque foi quem chegaram em terras, nós chamamos de terras brasis, fizessem o quê? Quais foram as necessidades da Europa? Que fizeram o quê? Os europeus buscassem, atravessar o Atlântico, fazer os caminhos econômicos, porque na verdade, sabe esses históricos, no final das contas, pessoas foram unir sobre o poder, sobre a nação. Então, a gente vai analisar os processos que levaram às navegações e a chegada desses navegadores nas terras da América, fazendo esse apoiar depois o resgate para o Brasil, está na América, e o desdobramento disso, nós somos diversas povos indígenas. É mais ou menos isso. Como a história ajuda a gente entender o presente? Toda a pesquisa que conhecimento passado é de certa forma. Todas as questões presentes, de certa forma, é uma realidade do passado. Seja para reivindicar, seja para justificar. Toda vez que nós o movimento social, político, religioso, eles vão buscar referências no passado. Certo? Então, a passada história deve ser sempre utilizada, seja para justificar, seja para manter o poder, seja para desestabilizar o poder, as outras histórias estão presentes. Por isso que a gente fala de história não é uma história parada da passada estática. Ela continua, perpetua, Eu gosto de fazer exemplos para a gente pensar nesse momento histórico. O 3 de maio para a população negra escravizada no Brasil. Quando se for essa história da perspectiva, da narrativa dos grandes heróis, a gente costumamos estabelecer a figura única da CCCL. Não é verdade? Você percebeu assim, foi? E a gente está precisando desmistificar essas fatos, Na verdade, a CCCL era representante do Estado, substituindo o seu pai no governo brasileiro. Então, como é assim, mas até chegar da legal, existiram vários movimentos, principalmente os abolicionistas, E no anterior, nomeados abolicionistas, houve a questão da
das situações que ela viveu, certo? Então, mas a gente tem 13 de maio de 1878, como esse marco, né? Que pôs sim a ascensão do Brasil. Mas a gente precisa pensar também nisso, 13 de maio, que nós chamamos de o dia seguinte. Quais são as políticas implementadas para a Assembleia? Certo? Então, é um encontro que ainda hoje, quase 140 anos depois, da abolição do Brasil. O que tem a acontecer com a população brasileira? Quais são as políticas reparatórias? Como nós lidamos com as políticas reparatórias? Por que são necessárias as políticas reparatórias? Então, você é o que eu vou viver. E aí, a gente está vivendo os exercícios do PP para trouxe esse exemplo aí para a gente não esquecer isso aí. O nosso presente e futuro será realizado na história da como a nossa escola, a gente vai ser citado esse presente da Câmara, como estudante antigo e marcar na história, como sendo os primeiros alunos de instituição federal. No nosso presente, a gente será certificado do nosso presente no futuro como uma história. Você precisa exemplo então nós precisamos dar um processo Primeiro, quais são os movimentos políticos, sejam partidários, ideológicos, de políticas públicas, para chegar no Instituto Federal de Araraquara. Esse é um marco histórico. E dentro desse marco está quem? Está vocês, os conselheiros estudantes, está no nosso conselho profissionais, do campo técnico da docente. Observe que é uma reverberação da vida. Entende? Então, nesse sentido, a gente tem essa história, a importância de passar, que não é tão fácil, assim, que ele continua em outros momentos. História não é nada. Qual personagem histórico te ofereceu um pouco? Olha, se faz assim, caso eu posso citar números, mas várias personagens históricos assim. Mas eu acho que seria uma questão mais difícil ser uma mulher negra, eu como resultado dos processos escravos do Brasil, de resistência às políticas da escravização. Eu acredito que esse personagem que é mais fácil dos palmares. Ele foi o líder do que tinha no Brasil, que é um dos palmares, e resistiu à escravidão, foge do processo escravagista e criou uma estrutura gigantesca de resistência à escravidão. E ele errou justamente na liberdade. Mas ele morreu nesse lugar, morreu lutando pelo que acreditava. E hoje eu já está referenciando para nós cristãos na história do Brasil. E referenciar ele como esse grande ícone da libertação da população brasileira, de resistência à escravidão, vamos dizer assim. Existe algum mito histórico que você sempre deseja em sala de aula? Tem. Tem vários, você está sabendo que são vários. Assim, o que Dom Pedro estava sob seu cavalo na hora do Piranga. Certo? Isso é um mito. Por que é um mito? Porque a gente considera todos o contexto histórico, geográfico, temporal, da época. Então, assim, quando o quadro de Piranga ele é dado, Dom Pedro foi colocado num grande arroz de belos cascavel, mas era impossível. Dentro da Serra, na região de São Paulo, eles estavam há longos dias, sabe? Porque foram longos dias, eles estavam fazendo uma visita do Brasil. Então naquele contexto, os cavalos na montaria. Então, na verdade, Pedro I não estava nos cavalos, estava nos mulos, lá. Que são os dois lados, né? Então, o caminho eu achei que os cavalos não montaria. Então, é mentira que Dom Pedro estava fazendo o seu cavalo e chegou lá, as mais de Piranga e toda a direção. Até com eles de direção, eu muito que eu gosto de desmentir, né? Ele existe todo o movimento disso. Porque assim, o grito de Piranga foi conhecido também, né? Parece que Dom Pedro estava viajando, passeando pelas terras, e simplesmente uma razão foi, né?
da dependência colonial como da colônia. Na verdade, já existia um movimento político contra essa colonização portuguesa e Dom Pedro ele é pressionado a declarar essa independência e cartas chegam aí de todos os momentos, porque ele estava melhor, então ele estava bem sensado em cima dos fatos que estavam estabelecendo no centro do poder. Mas aí ele recebe essa carta, isso é inclusive pela Leodina, que era a sexta época, a primeira e segunda do primeiro, que ela quer estudar uma grande referência, né? Como eu falei anteriormente, a história das mulheres, a participação das mulheres, ela é negada nas narrativas. E a pesquisa Leodina ela tem um papel muito importante no processo de independência do Brasil. Inclusive, Dom Pedro declara essa independência justamente essa carta dizendo que só tem esse caminho aqui, assim. Então ele vai abrindo a chega da independência da nação portuguesa e vamos declarar. E obviamente ele tinha um interesse também né, de poder enquanto império, enquanto dominação política. Se pudesse viajar para assistir uma história, qual seria? Com certeza a Revolução Francesa. Primeiro, a Revolução Francesa é um marco, como eu falei para vocês, nas marcas. A Revolução Francesa é um marco no final da Idade Média, do que nós chamamos de história na Universidade Moral dos estudos históricos da Idade Média. E a Revolução Francesa, em 1789, ela põe abaixo, vamos dizer assim, um modelo inquestionável do que foi o absolutismo. Então, a partir de ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade, uma participação racista da população, a Revolução Francesa muito representa essa participação de todos os sujeitos em uma mudança. Deixa eu chamar a Revolução como uma mudança, né? Então, a Revolução Francesa marca essa mudança na história mundial, a partir das reais, e também a declaração dos direitos humanos, dos direitos do homem, e que influenciou outros movimentos ao longo de todo o continente europeu e, por consequentemente, o continente americano, que estava naquele momento sob a dominação portuguesa, e a espanhola, e também a própria independência dos Estados Unidos, que era dependente da Inglaterra. Então, observe a Revolução Francesa, essa referência para a independência dos Estados e também a Revolução dos Estados na França, até então não existe. Então, tão importante para as pessoas participarem da Revolução Francesa. Quais os desafios da nação e gente enfrentou na Revolução Francesa? Rapaz, são os desafios, sabe? São os desafios, deixa eu achar é um grande processo. Mas eu considero o desafio. Eu não sei se você quer saber se é professor de história ou não professor. Eu acho que o maior desafio do professor é a falta de valorização magistério no Brasil. Embora sejamos de grande importância, de fundamental importância, de fundamental importância, e vou usar a palavra também, os professores, seus professores, seus irmãos, a organização de pensamento, conhecimento, todas as outras profissões estão trabalhadas. Não existe. Então, eu acho que é um bom desafio mesmo, que eu já falei da valorização do magistério, do professor, enquanto esse sujeito responsável pela organização do conhecimento. Como professor de história, meu maior desafio como é que eu vou dizer? Ainda a chegada de muitos estudantes nos anos da educação básica, seja os anos finais, os anos médios, com ausência de leitura, interpretação de texto, e isso revela na criação de conceitos históricos, porque é difícil
professor de história, da aula de determinado conhecimento histórico, se o aluno não compreende o conceito de história. Por exemplo, a capacidade da você que é a Revolução Francesa. Então, para a gente desdobrar tudo que foi a Revolução Francesa, eu tenho que entender o que é a Revolução, o que foi a Revolução Francesa, para entender o fenômeno disso para o resto do mundo. Então, para a minha faculdade, é essa atividade dos estudantes compreenderem o conceito histórico, para a gente aprofundar essa ciência. Você estava falando sobre a é importante, tipo, até que a pessoa não valoriza o dinheiro, sabe? Até chegar nas empresas, até passar as pessoas na situação ruim, sabe? Tem que passar, sabe? Pelas pessoas, por conta da valorização, etc. Muito bem. E aí eu vou fazer um reporte da história, né? Para muitos, essa parte de escrever. Mas você precisa ler, escrever e aplicar o conhecimento. De que maneira o conhecimento histórico vai influenciar na vida profissional? Vai influenciar a maneira de você ver o mundo, a maneira de você vai se posicionar diante do conflito, a maneira de você vai ser em relação às políticas públicas, coisas históricas para nos acessar a nada social, entendeu? Na nossa política, na nossa vida profissional. Você pode ser médico, você pode ser veterinário, médico de nossas especialidades, você pode ser antropólogo, você pode ser um comerciante diário, você precisa ter um conhecimento histórico, porque ele vai fazer com que você fosse melhor no mundo. Quais as estratégias vocês usam para manter um aluno interessado? Olha, tá difícil, hein? O meu turminha, que gosta de matéria, celular, de vez em quando dá aquela coisa pra gente, assim, mas a gente é dona, e eu, peraí, para que nós gostamos de estudar? E aí eu gosto de dar aulas positivas, ou seja, a gente expõe o conteúdo, a gente expõe o conceito, a gente expõe na determinada questionamento, uma questão problema, vamos dizer assim, e a gente abre a debate. Então eu gosto muito dessas conceituais, positivas, dialógicas. Sempre eu gosto de trabalhar com usar os conceitos, imagem, e dali criar uma chance de mapa mental, ou de palavras, e discutir e aos poucos aprofundando o conhecimento, para que o aluno possa sacar depois, quando ele tiver diante das suas problemas, ele lembra do conceito como importante para ele se posicionar nos seus feitos de vida. Exatamente. Qual foi a aula mais marcante que a senhora já viu? Eu preparei uma aula, junto com a colega minha nacional da autoria, que é professora de história. Nós prestamos uma matéria para trabalhar as feiras, os surgimentos das feiras. Porque quando nós vimos na feira hoje em dia, a gente ficava muito bem, né? A pessoa se incluiu que nós chamamos de história da Idade Média. Então ela era muito antiga. Por volta do século XIII já existia as organizações de feira. Então a feira é muito, ela é tão antiga quanto a organização de sociedade. É uma das primeiras formas de convivência. Então nós preparamos um material, né? Em que nós trabalhamos com os estudantes sobre o conceito de feira, a feira da Idade Média. Depois nós temos eles para a feira, para que eles quisessem fazer um comparativo, né, das feiras da Idade Média, falando para eles da distância até o tempo contemporâneo, e eles só fazem relações o que permanece e o que muda ao longo dos anos dos séculos com as feiras. E aí no final nós estamos concluindo que, embora as novidades, embora as nossas tecnologias, embora nós estejamos por aí vigilando a sociedade, no seu permanece, as coisas continuam muito próximas das ciências. Então essa foi a fala mais importante que a gente pôde contextualizar no atual dos 7 momentos da educação básica. O que mais te motiva a continuar lecionando? Cansativo. Então é muito importante a gente respirar e pensar.
que é essa gente que a gente fazia anteriormente, a aceita da docência, da atividade que é docente, e por todas essas questões simbólicas em torno da personagem do professor. Ainda assim, eu gosto de estar trabalhando, porque eu me preocupo com esse o conhecimento ele precisa ser privilegiado num lugar específico, num lugar dos objetivos religiosos. A conhecimento é a base da sustentar a nossa existência, sabe? Porque é conhecimento que a gente enfrenta a pandemia, por exemplo, é conhecimento que a gente enfrenta a política. Então, a insistência na educação é porque eu me preocupo com conhecimento e seus desdobramentos. Você acha que a história repete? Eu vou falar de Oxford, que é uma referência bastante sobre essa. Gosto da história política, né? Eu gosto de história política porque eu vejo vários pontos de vista. Eu gosto de história política e história econômica. E eu não posso pensar em estudar ou falar de história econômica sem não falar de Karl Marx, que é tão utilizado pela experimenta, justamente porque vai mexer no lugar da internet. E Karl Marx disse o seguinte na conferência de 1802, que ele disse que a história se repete com tragédia com farsa. E aí, retornando a Marx, olha essa frase, é iluminante, porque a história vai se repetir, como disse o Filho, sem essa justificação, para a farsa, para a tragédia, para a manifestação do privilégio, a história vai se repetir. Óbvio que é resenhada, óbvio que novas texturas, óbvio que não se não tem, mas ela se repetir. Eu vou pegar um exemplo, as primeiras guerras, Segunda Guerra Mundial, foi a Segunda Guerra Mundial. E a primeira foi de vários anos antes. Se nós pensarmos outros exemplos de como a história se repete, eu vou pegar a questão das pandemias, ou das epidemias do mundo. Em 2020, 2021, nosso tempo, nós tivemos a pandemia de Covid-19, foi uma grande pandemia, mas a forma como nós nos comportamos diante da pandemia será que foi diferente de como nós enfrentamos outras pandemias do mundo, sabe? Nós tivemos nos primeiros séculos depois de Cristo a lepra. A lepra, ela levou a sociedade, ela também criminalizou a exclusão. E aí a gente vai fazer o que foi que nós aprendemos com a lepra? Em relação ao ver o outro, a olhar o outro, a buscar o conhecimento da informação. Já na chamada média, nós vivemos a peste negra, que é a peste negra, foi um grande peste, que as devastações da sua pele. Isso já é o século IV, então, bem depois da Cristo, que a lei fala da Cristo, só para a gente se situar também. E essa questão também não teve essa nação europeia, e ela influenciou o política mundial, porque as pessoas estão lugares, quem fala da migração, a partir de doenças, as pessoas não migram simplesmente porque elas migram por necessidade. A peste fez o quê? Fez com que muitas populações migrassem, inclusive mudança política europeia, por exemplo, as pessoas começaram a sair das questões urbanas e ir para o campo. Então, você percebe que uma doença assim, ela já gera os problemas sociais. Depois, já depois de nós, 79, tivemos a nossa espanhola, que matou aproximadamente 100 milhões de pessoas. E também as pessoas isoladas foram excluídas. E nós chamamos uma pandemia de Covid-19. E a pergunta que ela foi difícil, as pessoas continuaram sendo isoladas, excluídas. E quem é sempre quando acontece essa devastação? Quem são as pessoas que são? Então, a gente pode
que se repete. E se repete de forma perversa, justamente os mesmos sociais. Então, a gente vai observar que precisa saber, sociologicamente, vamos dizer assim, no pensamento. Mas a gente vai ver cada assunto desse, ou uma desse, nós temos as artigos de repetições fundamentais. Que estão só os seres humanos, a humanidade. Qual seria o maior ensinamento da história para a humanidade? Compreender as leis da sociedade. Por que a sociedade é assim e não daquele jeito? Sabe? Por que já é nesse formato? Aí a história local pensa isso, né? Porque Jaraguá tem essa estrutura social? Por que a religião está presente em Jaraguá? E aí, se nós formos estudar a história de Jaraguá, nós entendemos, nós vamos entender a história da nação de Jaraguá. Então, é compreender a estrutura de uma determinada sociedade. E quando a gente compreende, a gente vai vencer o preconceito, né, com as nossas referências todas. Também para a gente compreender as nossas referências todas. Não somos iguais. Se nós falar nessa sala, eu vou ser dos orientações, e formos pensar na nossa relação familiar, embora nós somos mesmo território, nós somos pensar diferentes com relação a muitas coisas. Temos algumas coisas comuns, mas temos muitas coisas diferentes. Então, você pensa em escondida de mundial. Então, nós precisamos compreender as diferenças culturais, sociais, econômicas, religiosas dos povos, para a gente superar preconceito, a diferença, a exclusão, que é muito mega, seu ser humano. Então, nós precisamos compreender as histórias das coisas. O fechamento. Se fosse indicar um livro e um filme histórico para os jovens, qual seria? Olha, tirou como eu disse para vocês, sou marxista. Sou historiadora marxista. Porque o que eu sei da história é que todas as coisas da história, no final das contas, têm relação à história econômica, com a estrutura de poder, com a relação de trabalho. Então, eu digo que agora a ideia da crise, talvez para algumas pessoas, alguma replicação, algumas jogadoras, todas as coisas, mas eu acho que precisa compreender Karl Marx como um grande manifestação do seu tempo e que ainda é referência ao século XXI, como um pensador que vai fazer com que a economia, com que o capitalismo se estrutura e de que maneira ele se estrutura, mantendo nós, os trabalhadores, em instituições sociais e quem é dentro do capital continua explorando esse trabalhador. Então, eu aprendi para os jovens, para vocês, estudar, pelo menos entender um pouco mais de Karl Marx. Até mesmo que eu tive uma opinião de filme eu pensei né? E aí eu pensei pensando nesses filmes que eu escolheria indicar para vocês assistirem de primeiro para fazer ligação histórica. A mundial, eu acho que a gente precisa ainda entender que foi uma construção textos da Segunda o Holocausto. E assistir muito já disse isso. Acho que é interessante a gente saber ele, para a gente até trazer os exemplos de lá. E hoje eu pensei ser muito já dentro do contexto político que é também para pensar no nosso país, para pensar como exatamente o nosso país se estrutura. Eu acho que a gente precisa fazer um filme que trata de coisas muito importantes, logo no início da República do Brasil, que é a Guerra de Canudos. E para dar visibilidade às histórias brasileiras, eu hoje em dia assisti os 3 anos 80, que é a história brasileira que participaram de todo o movimento da NASA para chegar na Lua. Nas histórias todo mundo sabe que chegou agora, foram os homens, mas por trás das Estados Unidos, e elas eram negras, e elas têm a sua história policial. Então, a história delas também vai dar visibilidade. Essa é a história policial. Se tivesse feito isso, uma trajetória agora, uma pessoa uma palavra, qual seria? Vocação. Vocação que está ali uma coisa muito maior do que apenas o dinheiro. Lógico que nós precisamos, para as nossas ações, receber o que a gente faz, tudo que a gente sabe que faz melhor. Seria essas coisas. Mas para isso, não
objeto naquele sentido, sabe? Porque senão você vai se frustrar. Então, eu, apesar de todas as problemáticas da educação, eu não sou uma pessoa frustrada. Eu ainda acredito, né? Que o conhecimento, que eu ainda tenho família, que eu ainda tenho muito para oferecer. E isso só é possível você se alcançar para finalizando nosso podcast, muito obrigado a minha professora que se não tem feito essa vida como destacar, muito obrigado a ele. Ficamos por aqui, muito obrigado a todos que estavam aqui.